Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa lição de número 5, do quarto trimestre de 2024, onde nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. E nessa aula nós iremos estudar sobre a promessa de salvação. Então seja muito bem-vindo. Eu peço para que você que ainda não é inscrito se inscreva neste canal para que você continue recebendo videoaulas das lições bíblicas dominical, que você receba vídeos que vão edificar a sua vida espiritual e assim nós estejamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses slides que você vai ver durante a aula, eles estarão disponíveis no nosso grupo no Telegram, que você pode acessar através do link que nós estamos deixando aqui na descrição deste vídeo, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula, onde nós iremos falar sobre a promessa de salvação. Texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Então, o Senhor Jesus aqui ele está falando de salvação, que é aquele que ouve a sua palavra e crê em Deus tem a vida eterna e não entrará em condenação, não vai entrar em juízo, não será condenado. Então, agora nós vamos ver a verdade prática, que como você pode ver, tem algumas partes que estão destacadas aí. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina, porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas estão pregando muitas bênçãos materiais, coisas materiais, que não é ruim, tá? É bom, bênçãos materiais são boas, mas eles estão esquecendo da maior bênção de todas, que é a bênção da salvação. Então, a promessa da vida eterna é a maior bênção de todas. É a maior bênção de Deus, a maior bênção divina para aquele que crê em Jesus Cristo. Então, essa promessa é para aquele que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, agora nós veremos a leitura bíblica em classe, que está aí em tela. João capítulo 3, versículos 14 ao versículo de número 21. Você pode estar vendo aí que é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? E nós já iremos aqui já para a nossa introdução. Todos os filhos de Deus que creem nessa promessa não podem viver de qualquer maneira, sem santidade, sem ter o devido cuidado com sua conduta diante de Deus e do mundo. Então, nós que cremos na promessa de salvação, nós que aceitamos a promessa de salvação, nós não podemos viver de maneira descuidada. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós devemos viver em santidade e nós devemos ter o devido cuidado com a nossa conduta, tanto diante de Deus, o nosso Senhor, na presença de quem nós estamos, e também diante do mundo, para nós darmos testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Nós também não podemos nos esquecer que a salvação é obra divina. Dependemos dele, da sua misericórdia e do seu favor para conosco, pecadores perdidos. Então a salvação ela não é uma obra humana. A salvação ela não é conquistada por méritos humanos, pelas obras que fazemos, por exemplo. Não, a salvação é de Deus. A salvação é obra divina. Nós dependemos de Deus para ser salvos. Nós não dependemos de nós mesmos, nós não dependemos dos nossos pais, nós não dependemos, do nosso cônjuge, mas nós dependemos de Deus para sermos salvos. A salvação é uma obra de Deus.
ok? Então, continuando aqui, a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Nós vamos ver desde Gênesis até o Apocalipse a salvação ela tendo uma importância proeminente nas páginas sagradas. O Senhor Deus falou de salvação no Éden, os patriarcas falaram de salvação, os profetas falaram de salvação, os salmos falam de salvação, os evangelhos falam de salvação, as epístolas e o Apocalipse. Então, a salvação é um dos temas mais importantes das páginas sagradas da Bíblia, porque ela é a principal promessa de Deus para a humanidade. Não há outra promessa principal de Deus para a humanidade a não ser a promessa de salvação. E hoje nós estudaremos sobre a promessa de salvação, a sua natureza e perseverança. Então, como eu já falei, nós vamos estudar aqui no primeiro ponto sobre a promessa de salvação. E você que está aí do outro lado me assistindo, diga o que você está achando dessa aula, se você tem algo que observou que precisa melhorar, se o vídeo está bom, o áudio está bom, e que assim nós estejamos melhorando para oferecer aos nossos queridos irmãos aí um conteúdo bíblico e de qualidade. Então, no primeiro ponto, nós iremos falar sobre a promessa de salvação. E no primeiro subponto, como você pode observar aqui na tela interativa, nós estaremos vendo sobre uma maravilhosa promessa. Uma maravilhosa promessa. E que promessa maravilhosa é essa promessa de salvação no Senhor Jesus? Me ajude aí na leitura, acompanhe comigo. O sacrifício de Jesus na cruz é o que proporciona redenção para a alma carente de salvação. Então, pare comigo, observe algo muito interessante. Sem a cruz não tem salvação. Para que a salvação acontecesse, Jesus teve que morrer na cruz. Então, por isso, nós não devemos parar de anunciar a cruz de Cristo. Nós devemos pregar sobre a cruz, cantar sobre a cruz, adorar a Deus por causa da cruz. E a cruz não foi, como podemos dizer assim, né, um ato surpresa. Não, a cruz já estava determinada por Deus antes da criação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto, foi entregue antes da fundação do mundo. Continue comigo na leitura. Assim, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que se não pode mensurar, ao ponto de entregar o seu unigênito para salvar aquele que crê. Então, a salvação, essa maravilhosa promessa de salvação que exigiu o sacrifício de Jesus, um inocente, sem ter pecado, que é necessário para nós obtermos essa salvação, é crer no Senhor Jesus. Essa maravilhosa promessa, ela é para aquele que crê no Senhor Jesus, crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na cruz nós podemos ver o amor de Deus revelado para com a humanidade. Então, o amor de Deus é revelado na cruz, o amor de Deus é revelado em oferecer a salvação a todas as pessoas, e para nós sermos salvos, nós precisamos aceitar, crer no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira realidade que essa maravilhosa promessa de salvação traz é que quem crê não será condenado. Então, se nós crermos no sacrifício do Senhor Jesus, aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós não seremos condenados. Porém, quem não crê já está condenado.
É necessário eu lembrar os irmãos que todos os seres humanos, eles nascem condenados, porque eles nascem pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano, ele já nasce condenado, tá? Ele já está condenado. Só que Deus oferece uma oportunidade para que os seres humanos não sejam condenados, saiam dessa condenação. Quem é esse aí? É o Senhor Jesus. Porém, se eu escolher não crer no Senhor Jesus, eu vou continuar no mesmo estado de condenação que eu já me encontrava. Então, a todos os seres humanos já nascem condenados, condenados pelo pecado, condenados ao justo juízo de Deus. E se o ser humano morrer naquele momento sem confessar o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, ele vai para o inferno. Ele será condenado a uma eternidade de sofrimento, longe de Deus, longe da presença do Senhor, porque ele não crê, ele não aceita a única coisa que pode livrar ele, arrancar ele do pecado, livrar ele da condenação, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa maravilhosa salvação é um presente de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Presente porque é de graça. Você não paga nada. Você não precisa tirar dinheiro do seu bolso para pagar a salvação. Você não precisa dar, por exemplo, vender os seus bens, sua propriedade e dar para Deus para você obter a salvação. Não, a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é um presente de Deus que Ele dá para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo subponto, do primeiro ponto ainda, vai falar sobre a obra da salvação. A obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Então, a salvação é uma providência de Deus. Deus, como provedor de todas as coisas, Deus também providenciou a salvação para salvar o ser humano dessa condenação eterna que o homem está sujeito por causa do pecado. A palavra salvação, soteria, que dentro da teologia a matéria que se ocupa em estudar a salvação é soteriologia, por causa da palavra salvação, que é soteria, traz o sentido de livramento de perigo. Então a salvação é o livramento de um perigo. A salvação é livramento de uma ameaça. Salvação tem o significado de saúde, livramento da prisão e livramento do dilúvio, como aconteceu lá em Gênesis. A salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador e Senhor. É aquilo que nós estamos pontuando, que para a salvação acontecer é necessário eu crer na mensagem do Evangelho, é necessário eu crer no sacrifício do Senhor Jesus e aceitar esse sacrifício, aceitar que Jesus morreu no meu lugar, aceitar que Jesus morreu pelos meus pecados e aceitá-lo como Senhor também da minha vida, aprender com Ele, fazer o que Ele manda eu fazer. Quando isso acontece, nós somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Então, quando isso acontece, nós passamos da morte, porque a condenação é eterna. Então, nós passamos da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Antes estávamos condenados a uma eternidade longe de Deus. Só que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador e Senhor, nós passamos dessa condenação para a salvação. Nós passamos da morte, que Apocalipse diz que essa condenação é a segunda morte. Então nós passamos da morte para a vida eterna por Cristo Jesus. Então, nós somos imediatamente libertos da escravidão do poder
do pecado. Pecado não exerce mais nenhum poder sobre nós, não exerce mais nenhum tipo de domínio sobre a nossa vida, e nós também somos libertos da condenação eterna. Na eternidade, nós seremos livres da presença do pecado para sempre. Então aqui nós somos libertos do poder do pecado, e na eternidade nós seremos livres para sempre da presença do pecado. Passando aqui o slide, nós vamos agora ao nosso terceiro subponto do primeiro ponto, que fala sobre o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus, como aquele que pagou o preço do pecado. Por isso, Jesus é o nosso Salvador e não há nenhum outro que pode salvar. Por que Jesus é o único Salvador? Porque foi somente Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que só Jesus deve ser adorado, por isso que só Jesus deve ser reverenciado. A obra da salvação, ela tem como base a morte expiatória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não morreu como um Marte. O Senhor Jesus morreu como uma oferta, como propiciação pelos nossos pecados. Então a salvação, ela tem como base o sacrifício do Senhor Jesus. Essa é a base da salvação. Sem o sacrifício de Jesus não há salvação. Sem Jesus não há salvação. Não tem como a pessoa ser salva sem o Senhor Jesus. Então em nenhum outro há salvação a não ser no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. É como eu citei agora há pouco a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 23, que diz que todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos são pecadores, todos os seres humanos são corrompidos pelo pecado, então todos os seres humanos precisam de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Então aqui nós já vemos outra coisa interessante a destacar, que é permanecer em Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso crer no sacrifício do Senhor Jesus, eu preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu preciso permanecer nele, isso é, permanecer nos seus ensinos, permanecer nas suas verdades, permanecer naquilo que ele deixou para que eu vivesse. Eu preciso viver agora de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele deixou escrito para mim. Então, nós precisamos nos atentar a isso. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a natureza da promessa de salvação. E aqui nós iremos ver algumas coisas, como no primeiro subponto nós iremos ver sobre a justificação. Acompanhe comigo na leitura, por favor. Aqui nós vamos tratar dos aspectos salvíficos da promessa de salvação: regeneração, justificação, santificação e glorificação. Na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, eu tô com ela aqui, pessoal, essa revista. Ela vai falar que no primeiro ponto do segundo ponto, tá? Ela fala sobre justificação, regeneração e santificação. Só que eu trouxe aqui como algo a mais a questão também da glorificação, tá bom? Então nós vamos tratar nesse segundo ponto sobre esses 4 aspectos. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre de culpa e do merecimento da punição divina. Então, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando o Evangelho nos alcança de forma poderosa e nós aceitamos, cremos no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo,
com toda a nossa força, com todo o nosso coração, nós somos declarados diante de Deus justos. Ou seja, nesse momento, se por um acaso nós morrermos, nesse momento em que nós confessarmos o nome de Jesus, nós iremos para o céu. Nós seremos salvos, porque nesse momento nós somos declarados justos. Nós não, ou seja, nós somos livres de qualquer culpa do pecado. E nós não somos mais merecedores da punição divina. Mas tudo isso é por causa do Senhor Jesus. Por intermédio da justificação, o pecador, é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Então, aquilo que nós cometemos antes da justificação, aquilo que nós erramos diante de Deus, os nossos pecados diante de Deus, antes da justificação, Deus, quando somos justificados, nós somos vistos como se não houvéssemos praticado transgressão alguma. Então você, meu querido irmão, que está me ouvindo aí do outro lado da tela, que está acompanhando aqui essa aula da Escola Bíblica Dominical, você não precisa ficar se martirizando, ok? Por algo que você fez no passado, por um pecado que você cometeu. Agora é lógico, é claro que há consequências do pecado que vão acompanhar a pessoa. Por exemplo, aquele que rouba, a polícia vai pegar ele e vai prendê-lo. Isso é uma consequência desse pecado. Mas na questão da sua consciência lhe acusar, seu coração lhe acusar, você fique em paz, porque Deus nos declarou como justos e Deus não vai jogar no nosso rosto os pecados que nós cometemos anteriormente. Nós precisamos nos arrepender desses pecados e nós precisamos entender que Deus nos perdoou. Que Deus perdoou as nossas falhas, Deus perdoou os nossos erros, Deus perdoou os nossos pecados e nós devemos viver em paz, porque agora nós temos paz para com Deus. Antes éramos inimigos de Deus e agora nós fomos reconciliados com Deus e nós temos paz para com Deus. Então, fique em paz para com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você cometeu algum pecado e você fica se martirizando por isso, saiba que se você aceitou Jesus como Salvador, Jesus já perdoou você e você precisa agora se perdoar, ok? Segundo, regeneração. O novo nascimento é apresentado em João capítulo 3, versículo de número 3, quando o Senhor Jesus fala que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Então a regeneração é esse novo nascimento, é esse nascer de novo, ser gerado novamente. A regeneração é a ação decisiva e instantânea, ou seja, acontece naquele exato momento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera a regeneração, mediante a qual ele, o Espírito Santo, ele cria de novo a natureza interior. Então agora, é por isso que tem a nossa luta entre a carne e o Espírito. Por quê? Porque nós ainda temos uma velha natureza, que ela está adormecida em nós, ela está mais fraca, mas ela ainda está em nós, que é a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza que nós recebemos de Adão, né? Mas agora nós temos uma nova natureza, que é a natureza que o Espírito Santo criou em nós. Então agora nós temos uma natureza caída, uma natureza que tudo que faz desagrada a Deus, e nós temos uma natureza agora, uma nova natureza, que é a natureza espiritual, uma natureza que busca Deus, busca adorar a Deus, busca fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que é um confronto a todo instante, a todo momento, entre essas duas naturezas, entre a carne e o espírito.
o espírito milita contra a carne, a natureza espiritual milita contra a natureza carnal, e a natureza carnal milita contra a natureza espiritual. Ok? Ela é o início, ela quem? Essa nova natureza, a regeneração. Quando nós somos regenerados, essa regeneração, ela é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência de Cristo e do Espírito no nosso caráter moral. Então, estamos vendo aí sobre a regeneração. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Em que momento acontece essa regeneração? Nós vimos agora há pouco. Instantânea. No momento em que eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, essa regeneração acontece. E essa pessoa que nasceu de novo, ela vai passar por esse processo radical na sua vida, que é mediante o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera essa obra maravilhosa. Então essa pessoa, se ela roubava, ela vai parar de roubar. Se ela só vivia mentindo, vai parar de mentir. Se ela só vivia enganando, ela vai parar de enganar. Ok? Porque é uma transformação interior poderosa, radical, operada pelo Espírito Santo de Deus. O pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. As coisas velhas, as coisas da natureza carnal, da natureza pecaminosa, ficaram para trás e agora nós estamos vivendo regenerados em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. E aí estão os textos bíblicos que nos são fornecidos pelo autor da lição, pastor Elinaldo Renovato. Bati aqui sem querer. Agora nós iremos falar no terceiro ponto sobre a santificação. Santificação. Por meio da justificação e da regeneração que nós já estudamos, nós somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Então nós somos imediatamente santificados. Mas nós também somos santificados de maneira progressiva. Então existem dois tipos de santificação. A santificação posicional, que é a santificação que acontece imediatamente, por meio da justificação e da regeneração. Mas também há a santificação progressiva, que acontece por meio do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Esse processo de salvação ocorrerá até o advento de nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus ressurreto. Então essa santificação, esse processo de santificação vai ocorrer até o arrebatamento da igreja. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em um processo de santificação. Nós estamos nos santificando. Então, não é natural, é antinatural um crente nascido de novo. Hoje ele está mais afundado em pecado do que estava ontem. Hoje ele está mais preso em pecado do que ele estava ontem. Hoje ele cometeu mais pecado do que ele cometeu ontem. É antinatural, porque nós estamos num processo de santificação. Eu hoje tenho que ser mais santo do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu sou hoje, porque eu estou num processo de santificação. Agora, esse processo, eu tenho que ter em mente que esse processo só será completado no arrebatamento da igreja, quando o nosso Senhor vier para nos arrebatar. Glorificação. Quando o Senhor Jesus vir arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, e os que estiverem vivos serão transformados também em corpo
glorioso. Ganharemos um corpo incorruptível que não pode mais ser afetado pelo pecado. O pecado não vai ter nenhum poder sobre esse corpo e nem o tempo também vai ter nenhum poder sobre esse corpo. Esse corpo será perfeito, será glorioso e será santo. Glória a Deus por isso. Então nós que temos tais promessas devemos cada vez mais nos santificar. Os 3 tempos da salvação. Então, como vimos, com base no que nós estudamos nesse ponto, nós podemos dizer que a salvação possui 3 tempos. Primeiro tempo da salvação é o passado, justificação e regeneração. Então, nós já fomos justificados, nós já fomos regenerados. O segundo tempo da salvação é o agora, o presente, que é a santificação, é o processo no qual nós estamos. E o terceiro tempo da salvação é o futuro, quando o Senhor Jesus vier e nós seremos glorificados para a glória de Deus. Nosso terceiro e último ponto dessa lição é falar sobre promessa e perseverança na salvação. Primeiro subponto, a base da promessa de salvação é Cristo. O nosso Senhor Jesus, nós já até vimos isso aqui, ele repete novamente a informação que nós já vimos, né? Que o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus é a base, é o centro da nossa salvação. Sem Jesus não tem salvação, sem sacrifício de Jesus não tem salvação. Então vamos lá para o segundo parágrafo. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então preste atenção aqui nesse detalhe. As pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que creram no sacrifício de Jesus e aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus escolheu essas pessoas para fazer parte do seu povo, que é a igreja. Então, todas as pessoas que se arrependerem dos seus pecados, crerem no Senhor Jesus e aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas farão parte da igreja. Deus escolheu a igreja. E eu, quando sou salvo, sou inserido na igreja que foi escolhida por Deus. Então, Deus escolheu, não Adriano Almeida, eu vou escolher Adriano para ser salvo. Não, Deus escolheu a igreja. E como eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus me inseriu na igreja, me inseriu no corpo de Cristo. E hoje, por graça, pela misericórdia de Deus, não só eu, mas você também, nós somos membros do corpo do Senhor Jesus. A igreja, o povo salvo pelo Senhor, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Todos são chamados a ser salvos e pertencer à igreja do Senhor Jesus. Então o chamado é para todas as pessoas, mas muitas rejeitam. Somente aqueles que aceitarem esse chamado, arrependidos dos seus pecados, farão parte da igreja. Muitos rejeitam esse chamado. Muitos não querem esse chamado, mas nós que aceitamos esse chamado, nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. No segundo ponto, nós veremos sobre a apostasia individual. Há uma grande advertência concernente à promessa de salvação. Nós vemos na Bíblia que a salvação não é incondicional. Ou seja, as pessoas podem resistir ao chamado da salvação. As pessoas podem resistir a ser salvas. As pessoas podem não querer ser salvas. As pessoas podem dizer não à salvação, não ao arrependimento, não ao evangelho. Pelo menos é isso o que nós vemos nas páginas das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos mostra também que os que receberam a salvação, experimentaram o amor e o perdão de Deus,
podem apostatar da fé. E existem dois tipos de apostasia. Primeiro, apostasia doutrinária. Que tipo de apostasia é essa? É quando a pessoa que aceitou Jesus, que experimentou o amor de Deus, que experimentou o perdão de Deus, ela simplesmente rejeita por completo os ensinos fundamentais da Bíblia. Crê que a Bíblia contém erro, que crê que a Bíblia ela não é 100% inspirada por Deus. Tem partes que é inspirada, tem parte que não é inspirada. Não crê, ou seja, não crê na inspiração plenária das Escrituras Sagradas. Não crê, por exemplo, que o Senhor Jesus voltará de maneira visível. Crê tudo distorcido. Ela rejeita por completo todos os fundamentos da Bíblia. Crê que Jesus foi apenas mais um dos profetas, que Jesus não tem poder de salvar ninguém, que as pessoas estão enganadas, que o evangelho não é tudo isso que dizem ser o evangelho, que não existe céu, não existe inferno, é tudo aqui, aqui acabou-se tudo. Rejeita por completo os ensinos fundamentais da Bíblia. Essa é a apostasia doutrinária. O outro tipo de apostasia é a apostasia moral, quando a pessoa que experimentou o amor de Deus, experimentou o perdão de Deus, simplesmente torna-se escravo novamente da prática do pecado. Ele já experimentou tudo isso, experimentou a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, e simplesmente ele vira as costas para isso tudo e vai viver novamente afundado no pecado. Rejeitou a Deus por causa do pecado. A apostasia implica uma rebelião contra Deus, o abandono proposital. A pessoa sabe o que ela está fazendo, ela está abandonando propositalmente a fé que uma vez foi entregue aos santos. E está aí vários textos que comprovam isso. Por isso, nós não devemos negligenciar o estudo da Bíblia, a oração, o jejum e a comunhão com os santos. Nós não devemos parar de nos congregar, nós não devemos parar de estudar a Bíblia, nós não devemos parar de orar, nós não devemos parar de fazer jejum. Agora, pense comigo, você tem feito essas coisas? Você tem estudado a Bíblia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem tido comunhão com os irmãos? Você tem participado das reuniões eclesiásticas aí onde você congrega-se? Então, nós não podemos negligenciar essas coisas, porque senão nós estaremos correndo o risco de apostatar da fé ou desviar dos caminhos do Senhor. Sem a palavra de Deus e essas disciplinas cristãs, nos tornamos uma presa fácil para o inimigo e acabamos sucumbindo em meio às doutrinas falsas da atualidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado que o diabo está aí procurando alguém para ele derrubar. E agora nós chegamos no nosso último subponto, que é a promessa e a segurança da salvação. Essa promessa também nos traz uma consoladora certeza. Qual é essa consoladora certeza? Então ela nos traz uma advertência, que é no que diz respeito à apostasia, mas ela também nos traz uma certeza consoladora. Ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo Jesus. Olha que maravilha. Feche o olho aqui, quando abrir os olhos, está diante do Senhor Jesus. Que promessa maravilhosa. Os que creem em Cristo se submetem a Ele como Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então você que crê em Jesus, que se submete ao Senhor Jesus como Senhor, que obedece os mandamentos de Jesus, que tem um relacionamento pessoal com Cristo, você está seguro para a vida eterna. Agora, se você não se submete a Cristo, se você não tem um relacionamento pessoal com Ele, e você duvida do Senhor Jesus a todo momento, então tome cuidado, porque o sinal de alerta da salvação está piscando e você pode apostatar-se da fé a qualquer momento. Então volte para os pés do Senhor
Jesus e esteja seguro para a vida eterna. Passando aqui, agora nós vamos para a conclusão. 40 minutos de aula, tá bom. Leia comigo. A promessa de salvação nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e diante do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Qual é a aplicação dessa lição? À medida que temos consciência da graça e da misericórdia de Deus, a nossa fé aumenta e se torna um antídoto contra a falta de esperança nas promessas do Senhor. Como diz João, capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você está vivo, você tem vida, a vida do Espírito Santo flui através de você, você é uma nova criatura, você vive para a glória de Deus. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.